Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Carina Branco. Bem-vindos a mais uma emissão desta segunda-feira, 3 de janeiro. Nos títulos a marcar a atualidade, a França passa a ter novas medidas sanitárias, período de isolamento diminui e teletrabalho é reforçado. Na África do Sul foi detida uma pessoa na sequência do incêndio na Assembleia Nacional na cidade do Cabo, este domingo. O Sudão voltou a ficar sem primeiro-ministro e o poder em Khartoum volta a ficar concentrado nas mãos de militares. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver neste jornal sob o controle técnico de Mussal Chili. Praia 99.3 FM. Israel começou hoje a administrar a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para quem tenha mais de 60 anos. Em França, perante o aumento exponencial de casos de Covid-19, passam hoje a vigorar novas medidas sanitárias para as pessoas positivas e para as pessoas que tenham tido contactos de risco. O teletrabalho volta a ser obrigatório quando tal é possível. Miguel Martins. As pessoas com a vacinação completa diagnosticadas com Covid-19 passam a ter que ficar em isolamento durante 7 dias em vez de 10 e devem fazer um teste no fim deste período. O isolamento poderá mesmo ser levantado ao fim de 5 dias. Em caso de teste negativo PCR ou de antigênio e na ausência de sintomas nas últimas 48 horas. Já os infectados sem a vacinação completa terão que respeitar os 10 dias de isolamento, ao fim de 7 dias também, em caso de teste negativo e sem sintomas, a quarentena poderá ser levantada. As pessoas que tenham estado em contacto com casos positivos, se estiverem completamente vacinadas, deixam de ter de cumprir isolamento, mas devem submeter-se a uma série de testes. No dia de regresso às aulas, a máscara passa a ser obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos. Cafés, bares e restaurantes deixam de poder servir clientes de pé ao balcão e o consumo de alimentos ou bebidas é proibido nos transportes, nas linhas internas e nos cinemas. E em França, a ministra adjunta para a Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno, anunciou hoje que testou positivo para a Covid-19, mas que vai continuar a trabalhar à distância. Também o presidente do Parlamento, Richard Ferrand, testou positivo e está em isolamento, tendo sintomas ligeiros. Em Paris, morreu aos 82 anos Teresa Mota, atriz e professora de língua portuguesa e teatro. Teresa Mota vivia há mais de 60 anos em França, onde fundou com o marido, o encenador francês Richard de Marcy, a companhia de teatro Naïf Théâtre. Era uma mulher de liberdade que se pautava pela autenticidade, amor à poesia e à criação, recordou a RFI o filho Emmanuel de Marcy Mota, encenador e Théâtre de la Ville, em Paris. Para mim, para nós todos, a Teresa Mota Marcy era uma mulher de liberdade. Uma força de liberdade, ao mesmo tempo um corpo frágil, uma alma profunda, com uma ligação à vida, ao mundo muito forte, que vem de longe da infância dela em tomar a decisão de ir para Lisboa com a mãe, uma educação de mulheres entre mulheres, com o irmão, com o João Mota, e onde ela decidiu muito jovem lançar dentro da vida, onde ela começou na RTP no fim dos anos 50, num programa infantil, depois também no cinema e depois com a Amélia Recolasso para fazer Romeu e Julieta, e o papel de Julieta onde ela teve um grande prémio, e depois tomou essa decisão profunda, muito forte, de deixar Lisboa, deixar Portugal para vir para a França, descobrir o Festival de Avignon, e com 25 anos descobrir um outro mundo e deixar um país que era também uma ditadura para descobrir outra liberdade. Isso foi uma posição forte de uma mulher que sempre tentou lutar para a sua liberdade de criação, liberdade de pensamento. E ao mesmo tempo foi sempre uma grande atriz, uma atriz profunda, uma atriz mística, uma atriz que gostava do público e dos papéis e dos poetas. Emmanuel de Marcy Mota, encenador e diretor do Théâtre de la Ville, em Paris, a falar sobre a sua mãe, a Teresa Mota. Maputo 105 FM. Em Moçambique, a paz é a prioridade, pelo menos é o que pede o antigo chefe de Estado Joaquim Chissano, numa altura em que as confissões religiosas têm protagonizado momentos de união. Reportagem de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Já se vivem as emoções do Ano Novo em Moçambique, contudo, o antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, olha para a manutenção da paz este ano como o principal desafio. O processo de reconciliação está continuando com esse DDR
desmobilização, desarmamento e reintegração, portanto, uma parte da reconciliação. No mesmo sentido, os religiosos oraram no primeiro domingo do ano pelo fim da violência armada e pela união e conquista da paz em Moçambique. O pároco da Sé Catedral de Maputo, Jorge Ferrete, dá voz ao desejo. A violência estraga tudo. A violência é o fim de tudo, mas também o fim da nossa vida pessoal. Como se pode viver no mato a viver com aquela violência? O homem precisa de paz, de uma família, de um trabalho, de viver tranquilamente. Os religiosos oraram também pelo amor ao próximo, harmonia e união entre os moçambicanos em tempos difíceis. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. E o Sudão voltou a ficar sem primeiro-ministro com a nova demissão do cargo de Abdallah Hamdok. O poder em Khartoum volta assim a ficar concentrado nas mãos dos militares. Daniela Nascimento, especialista do Sudão da Universidade de Coimbra, considera que esta demissão se tornou inevitável. A meu ver, se criou novamente alguma expectativa em torno daquilo que seria a capacidade da Hamdok de conseguir um compromisso mais alargado entre os militares e os movimentos civis, algo que efetivamente não se concretizou e, portanto, o Hamdok nunca foi, a meu ver, necessariamente a âncora do movimento civil, de todos os movimentos que de alguma maneira se organizaram em massa, também rompendo um pouco aquela ideia que não havia vontade de transformação e de mudança rumo à paz no Sudão. Portanto, eu acho que a saída da Hamdok neste momento era inevitável, dada a sua incapacidade de demonstrar não apenas esse compromisso entre militares e civis, mas sobretudo aquilo que é a vontade, o projeto político dos movimentos civis. E, portanto, muito rapidamente se percebeu, até relativamente àquilo que foi o acordo mais recente entre militares e civis, de que os militares nunca iriam deixar o poder, nem nunca iriam permitir a verdadeira transição pacífica no Sudão. As palavras de Daniela Nascimento, especialista do Sudão na Universidade de Coimbra. Na África do Sul, os bombeiros controlaram já um incêndio que ontem assolou o Parlamento do país. Entretanto, foi detida uma pessoa que vai ser amanhã presente a tribunal. Os bombeiros precisaram de mais de 24 horas para dominar o fogo. Os prejuízos são avultados em termos de património histórico e cultural, porque ardeu a parte antiga do Parlamento, explica o professor universitário e ativista José Gama. Isto aconteceu na parte velha do Parlamento e teve alguns danos, necessariamente a queima de livros e muito material histórico. A Câmara dos Deputados também caiu e ardeu. Sim. E isto até aqui compromete um pouco o anual discurso de Estado que o Presidente tem agendado para o dia 10 de fevereiro. O homem foi detido, não se sabe ainda se foi ele ou não. Dizem que o sistema de extinção de incêndios não funcionou porque a água estava cortada. O que as autoridades estão a dizer é que o sistema de alarme apenas acionou quando os bombeiros já lá estavam. Entretanto, este incêndio acontece um dia depois do funeral de Desmond Tutu. Há algum simbolismo nisto? Acontece num dia depois da morte de um dos fundadores da democracia na África do Sul, que é o malogrado arcebispo. Diz aqui em França, nas televisões, que a democracia sul-africana está em cinzas. Ela teve um golpe, mas a democracia vai continuar. As cinzas apenas contribuíram para uma chamada de atenção e penso que dentro de dias o Parlamento pode voltar a reatar. As palavras do professor universitário José Gama, na África do Sul. No Botsuana, um dos primeiros países a ter detectado a variante Omicron do coronavírus, o presidente foi testado positivo. De acordo com o comunicado, Mokgweetsi Masisi está assintomático. O país anunciou recentemente que vai lançar a campanha de doses de reforço de vacinação e que vai reduzir a idade mínima de vacinação para os 12 anos. Em Moçambique, o julgamento das dívidas ocultas vai retomar no dia 17, após a suspensão devido à Covid-19. A retoma estava inicialmente marcada para 6 de janeiro. Na barra do tribunal estão sentados os 19 suspeitos acusados pela Justiça moçambicana de se terem associado em quadrilha e dilapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares, valor apontado pela Procuradoria e superior ao que até agora era conhecido no caso.